Você já viu um documento ser rasurado? Claro que sim. Isso acontece o tempo todo. Um erro, um dado sensível, uma assinatura de quem não quer se comprometer. Você passa o marcador preto, finge que aquilo nunca existiu, e vida que segue. Agora, e se esse mesmo trecho censurado aparecesse exatamente igual em todas as cópias? Físicas, digitais, arquivadas, vazadas. Todas com a mesma parte apagada, do mesmo jeito, na mesma linha. Aí não é mais descuido, é coreografia. E quando até o apagamento é coreografado, é porque alguém, em algum lugar, está suando frio para manter o risco em cima da linha certa. Esse é o caso do famoso, ou melhor, discretamente infame, documento 427B, um arquivo oficial liberado pelo Arquivo Nacional da Polônia no começo dos anos 90, durante aquela fase encantadora em que todo mundo resolveu bancar a transparência. Só que tinha um detalhe: uma linha, quase no fim do segundo parágrafo, estava totalmente riscada. Não digitalmente, com tarja preta estilosa de censura, riscada à mão, com marcador permanente. Em todas as cópias. Sim, você ouviu direito. Todas. Versões escaneadas, riscadas, microfilmes, riscados, cópias impressas distribuídas em acervo, todas com o mesmo risco, feito com a mesma espessura, a mesma pressão, o mesmo movimento de mão que diz: isso aqui não era para ser lido por ninguém. O mais poético é que o risco não cobre o texto completamente. É como se tivesse sido feito para provocar. Dá para ver que há palavras ali embaixo, consoantes desalinhadas, um nome começando com S e uma data. Mas é só isso, uma provocação visual, o suficiente para fazer você entender que algo foi escrito ali. E, mais importante ainda, que alguém gastou tempo demais tentando fazer parecer que não foi. E aí você pergunta: por que não digitalizar de novo? Usar a versão original. Escanear outra cópia? Por quê? E aqui vem o charme do absurdo. Não existe mais versão original. Todas as cópias sobreviventes têm o mesmo risco. Inclusive as que foram guardadas em locais distintos. Uma na Universidade de Gdańsk, outra no acervo do governo. Uma terceira, em posse de um pesquisador que se recusa a falar sobre o assunto. O que, convenhamos, só piora tudo. A história oficial diz que o documento se refere a uma operação civil de rotina em uma instalação governamental desativada. Nada demais. Só uma vistoria técnica, uma formalidade. Como se alguém tivesse esquecido de desligar a luz num galpão. Mas então, você começa a puxar o fio e percebe que o galpão nunca existiu nos mapas atuais. E que a instalação foi desativada antes mesmo da data mencionada no arquivo. Estranho, né? Mais estranho ainda é que esse documento não foi classificado como sigiloso. Muito pelo contrário, foi liberado no pacote de transparência justamente como um exemplo de ação comum e sem relevância histórica. A pergunta que fica é: se era tão irrelevante assim, por que diabos riscar a mesma linha em todas as cópias? Por estética? Por diversão? Ou porque aquela linha tinha o poder de transformar um detalhe banal num problema nacional? Teve um jornalista na época que tentou investigar. Achou que ia ser só mais uma matéria sobre censura tosca e excesso de zelo burocrático. 3.
Semanas depois, largou a matéria. Sumiu das redes. Foi trabalhar com jardinagem e nunca mais respondeu e-mail. O site dele ainda está no ar, desatualizado desde 2004. A última postagem? Um parágrafo genérico sobre transparência documental, com a seguinte frase: "O que é escondido por zelo demais fede antes de sumir." Profundo, poético e provavelmente um aviso. A partir daí, surgiram tentativas de usar ferramentas digitais para ler o que está embaixo do risco. Nada funcionou. As versões em PDF têm ruído visual embutido. As físicas foram guardadas em condições que tornaram impossível usar técnicas de infravermelho. E, para completar, ninguém sabe quem exatamente riscou as cópias. Os arquivos foram encontrados já assim, o que significa que o apagamento aconteceu antes mesmo da liberação, ou seja, alguém riscou tudo, sabendo que aquilo um dia seria público. Isso é o tipo de zelo que não vem de cima. Isso é medo. Medo de que uma linha solta revele mais do que 1000 páginas de relatório. Medo de que alguém, em algum momento, leia a coisa errada. Ou, pior ainda, leia a coisa certa. E é aí que a gente começa. Com um documento que deveria explicar tudo. E que só levanta mais perguntas. Porque às vezes o que foi riscado não é o que mais importa. O que mais importa é quem mandou riscar. E por quê? E se você acha que essa história para por aqui, riscou errado. Depois que você entende que todas as cópias do documento foram riscadas manualmente, com precisão quase cirúrgica, vem a pergunta mais óbvia e mais inútil. Dá para recuperar o que foi apagado? E aqui entra a parte divertida, onde a curiosidade encontra a parede de concreto chamada intencionalidade hostil. Porque não é só que tentaram apagar, é que apagaram com método, com ferramenta, com vontade. Como se aquele pedaço de frase tivesse o poder de abrir uma porta que ninguém queria ver destrancada. Primeiro tentaram o básico: aumentar contraste, isolar camadas de cor, jogar filtros digitais. Não funcionou. Depois, apelaram para técnicas forenses de recuperação de escrita. Aquelas que levantam a tinta por camadas de pressão no papel. Mas até nisso, houve problema. Aparentemente, todas as cópias foram pressionadas de forma uniforme demais. Nenhum relevo, nenhuma variação. É como se alguém tivesse ensaiado o apagamento. Um treino de riscar. Um ensaio técnico do esquecimento. E aqui começa o aspecto mais charmosamente perturbador da história. Porque um laboratório europeu, especializado em forense documental, publicou um relatório discreto tentando recuperar o conteúdo da área censurada. Eles não conseguiram. Mas descobriram uma coisa ainda mais esquisita. Os metadados digitais dos PDFs disponibilizados oficialmente foram editados com um software militar. E não estamos falando de Photoshop pirata ou PDF Exchange. Estamos falando de uma suíte de edição usada por agências de segurança e forças armadas. Isso significa duas coisas. Alguém fez questão de manipular esse arquivo antes dele chegar ao público. O documento foi tratado como ativo sensível, mesmo sendo classificado como não sigiloso. Agora junta os pontos. Um texto público, divulgado por obrigação, mas editado com ferramenta de restrição, com uma linha apagada manualmente, de forma replicada, em todas as versões. Isso não é erro. Isso não é cuidado.
Isso é medo bem treinado. Mas a cereja no bolo é o seguinte: um grupo de entusiastas digitais tentou reconstruir o texto apagado, usando aprendizado de máquina. Sim, inteligência artificial. Porque o futuro chegou e não resolveu absolutamente nada. Eles alimentaram a IA com centenas de documentos da mesma época, mesmo autor, mesmo tipo de redação. A IA chegou a sugerir uma reconstrução provável da linha apagada, algo que envolvia operação civil conjunta em zona de dispersão restrita. Só que, misteriosamente, o site do grupo saiu do ar no dia seguinte, e a reconstrução sumiu dos fóruns. Um dos administradores do projeto postou uma última mensagem: "Parem de fuçar. Já ficou claro que tem gente assistindo." Legal, né? Isso transforma a linha apagada em algo muito mais poderoso do que ela seria se tivesse sido deixada visível. Porque agora não importa o que foi escrito. O simples fato de estar apagado virou o centro da atenção. A sombra vale mais do que a luz. E o mais trágico, ou genial, é que a gente nunca vai saber se o conteúdo era realmente explosivo ou se a censura foi um truque, uma distração, um tipo de armadilha mental projetada para fazer a gente girar em círculos atrás de algo que nem importa mais. Mas, sejamos sinceros, se alguém se deu o trabalho de rasurar fisicamente 17 cópias, editar os metadados digitais com software militar e ainda sabotar uma tentativa de reconstituição via IA, então, sim, provavelmente tinha alguma coisa ali. Talvez algo pequeno, mas estratégico. Um nome, uma localização, uma data que ligaria o documento a outro evento. Aquele tipo de coincidência que as autoridades odeiam. A que faz sentido demais. E não para por aí. Porque entre os responsáveis pelo processamento original do documento, um deles, o arquivista técnico responsável pela digitalização, foi transferido para outra cidade uma semana depois da liberação oficial. Quando perguntado sobre o caso anos depois, disse: "Não lembro bem, eu cuidava só da parte física." Mas registros internos mostram que ele supervisionou a digitalização de apenas esse arquivo naquela semana. Só esse, mais nada. Então, a gente fica com isso. Um documento que nunca foi completo. Um apagamento ensaiado. Um padrão de edição que grita mais alto do que qualquer frase jamais poderia. E a sensação crescente de que a única coisa mais perigosa do que ler o que foi apagado é tentar descobrir por que alguém achou que isso precisava sumir. Porque às vezes o que se apaga não é para esconder de você. É para proteger alguém lá em cima de ter que responder por que permitiram que aquilo fosse escrito em primeiro lugar. E essa pista, que deveria nos levar a alguma resposta, virou só isso: uma mancha. Calculada, irritante e completamente fora de lugar. Exatamente como todo bom segredo começa. Até aqui, a gente tem uma linha apagada, metadados adulterados e um arquivista que desenvolveu uma amnésia altamente conveniente. Mas, para onde essa história leva? Para um nome. Um nome que aparece e desaparece como se tivesse consciência própria. E mais importante, uma coordenada. Nos primeiros vazamentos, antes que as versões riscadas se tornassem padrão, uma única cópia digital do documento 4/17b foi encontrada sem a censura completa. Não era o texto revelado, claro,
era só uma referência geográfica. Uma menção lateral, como quem tenta desviar do assunto, mas tropeça nele sem querer. O nome era Sector P12. 3 caracteres que soam genéricos o suficiente para parecer ficção, mas específicos o bastante para atiçar qualquer pessoa com acesso a um teclado e tempo de sobra. E foi isso que alguns pesquisadores fizeram. Começaram a procurar por qualquer vestígio desse tal Sector P12. O que encontraram? Uma única citação, num manual técnico de engenharia civil soviética, datado de 1984, voltado para infraestrutura subterrânea. O tipo de leitura que faria qualquer bibliotecário cochilar em posição fetal. Mas ali estava, um anexo com plantas parciais de uma instalação experimental em área rural, classificada como não habitável e não recomendada para futuras integrações civis. Uau! Que frase simpática para dizer: nunca mais volte aqui. A localização, original segundo a planta, uma área remota ao norte da atual fronteira ucraniana. Próxima demais de uma linha de trem desativada. Longe demais de qualquer explicação pública plausível. Só que aí vem a parte boa. Esse local, hoje, não existe mais nos mapas. Quer dizer, fisicamente, ele existe. Você pode ir até lá, se for do tipo corajoso ou irresponsável. Mas, digitalmente, nada. É um vazio. Um trecho verde sem nome no Google Maps. Nenhuma imagem de satélite com resolução decente. Nenhuma marcação urbana. Nenhum dado histórico associado. Como se alguém tivesse passado corretivo na realidade. E o mais esquisito não é só que o lugar sumiu. É que ele aparece e desaparece dependendo da plataforma. Em alguns bancos de dados geoespaciais, o setor está lá, como uma região florestal comum. Em outros, ele simplesmente não existe. Literalmente, uma coordenada que retorna a erro. Mas, se você ainda acha que isso pode ser só negligência ou falha técnica, deixa eu melhorar a situação. As imagens de satélite disponíveis para aquela coordenada específica foram substituídas em 2010. Antes disso, era possível ver traços geométricos no solo, fundações, entradas encobertas, estradas que não levavam a lugar nenhum. Depois disso, um matagal genérico renderizado com tanta perfeição que parece ter sido colado com carinho. E aqui entra o detalhe mais suculento. 2 dessas imagens antigas vazaram num fórum obscuro de discussão geopolítica. Uma comunidade onde pessoas com saudade da Guerra Fria se reúnem para falar de bunkers e instalações fantasmas. Nessas imagens, dá para ver uma estrutura simétrica de concreto semi-afundada, tipo um domo enterrado, uma cicatriz urbana no meio do nada. O post, que compartilhava essas imagens, ficou no ar por 3 horas. Depois, o fórum ficou offline por atualização de segurança. O autor do post deletou a conta. E ninguém mais viu as imagens com clareza desde então. Os links, claro, redirecionam para páginas quebradas. E a única versão arquivada tem uma resolução tão baixa que poderia ser uma tapioca vista de cima. Então, o que temos aqui? Um nome, um local, um sumiço e um rastro digital que fede a controle estatal, apagamento seletivo e medo retroativo. O mais impressionante, quando confrontadas com a existência do Sector P12, as autoridades envolvidas, polonesas,
russas, ucranianas, responderam com a delicadeza burocrática de sempre. Não consta em nossos registros. Claro que não consta. Foi essa a ideia desde o começo. Porque esse tipo de lugar não precisa deixar marca. Ele só precisa deixar dúvida. Dúvida suficiente para ninguém querer chegar perto. Nem por curiosidade, nem por acidente. E se você está pensando, mas se não, tem mais nada lá, por que esconder? Aí eu te lembro, você só esconde o que ainda tem valor, ou o que ainda representa risco, ou, minha teoria favorita, o que ainda está funcionando. Talvez o lugar tenha sido desativado, sim, ou talvez apenas desconectado da superfície, deixado lá embaixo, quieto, adormecido, fechado com cimento, camada por camada, até virar parte do chão. Mas chão, como a gente já aprendeu aqui, é só fachada. E às vezes, a melhor maneira de garantir que ninguém encontre um lugar é garantir que ele nunca tenha existido, nem nos mapas, nem nos documentos, nem na memória de quem carimbou a ordem para pagar. Até agora, temos um documento censurado com zelo doentio, um local que some e aparece conforme a conveniência política, e uma estrutura subterrânea que nunca existiu, oficialmente. Mas tem uma parte da história que não aparece nos registros nem nos mapas. Aparece nas pessoas. Mais especificamente, nas que tiveram o azar de cruzar com esse documento. E tentaram ir além do risco preto. Começa com a equipe de digitalização. Arquivistas, bibliotecários, técnicos de escaneamento. Gente normalmente invisível, que vive entre papel e mofo e não deveria, em tese, estar no centro de conspiração nenhuma. E, no entanto, vários deles saíram discretamente de cena nos meses que seguiram a liberação pública do documento 4017B. Alguns pediram transferência para outros setores. Outros, afastamento por questões de saúde. Um deles, simplesmente, sumiu. Literalmente, abandonou o apartamento, deixou o celular em casa, nunca sacou mais um centavo da conta. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem. Nada. O nome dele não importa. Porque a maior ironia é que o homem que processou um documento apagado também virou lacuna. E aí tem o caso da restauradora. Uma profissional com mais de 20 anos de carreira, que recebeu, supostamente por engano, uma das cópias físicas menos danificadas do documento. Ela não deveria restaurar nada, só catalogar. Mas, segundo uma conversa vazada de um grupo interno da biblioteca, ela tentou remover o marcador com um solvente específico. Tentou ver o que estava embaixo. 3 semanas depois, ela foi internada por exaustão nervosa. Isso, claro, é um termo educado que o sistema adora usar quando a verdade é desconfortável demais. O prontuário dela foi fechado por ordem judicial. Outra coisa que, tecnicamente, só acontece quando há risco de segurança nacional envolvido. Mas o conteúdo do prontuário, ninguém viu. O psiquiatra responsável disse apenas: ela falava sobre um nome que ela não podia repetir. E desde então, não trabalha mais com documentos. Virou florista, especializada em cactos, segundo consta. Uma escolha simbólica, diga-se. E nem precisamos entrar nos jornalistas. Teve um, sempre tem um.
que resolveu fazer uma matéria investigativa sobre os documentos censurados pós-bloco soviético. Ele queria cruzar dados, entender padrões de apagamento. E adivinha? Ele encontrou o 4G217B, se encantou com o risco e cavou. Passou 4 meses levantando dados, entrevistando técnicos, puxando mapas. O texto dele nunca foi publicado. A editora alegou que o tema era sensível demais. Ele, por sua vez, foi dispensado na semana seguinte. Hoje tem um canal de culinária no interior da Eslováquia. Faz pão artesanal. Parece feliz. Ou pelo menos treinado. O padrão aqui não é coincidência. É repetição. Um ciclo tão bem orquestrado que começa a parecer natural. Gente esbarrando num documento, sentindo aquela coceira incômoda do que não devia estar apagado e tentando ver além. E em troca, desaparece. Física ou psicologicamente. Não com violência, mas com deslocamento, com silenciamento passivo. A máquina não. Precisa ameaçar, só precisa esperar que você desista. E o mais perverso, ninguém falou explicitamente com essas pessoas. Ninguém chegou dizendo, você não pode tocar nisso. É tudo implícito. Uma reunião informal, um lembrete sutil, isso não é da sua alçada. E pronto, a pessoa entende e para. Ou enlouquece tentando não parar. Aliás, não é só gente comum. Até um dos analistas do próprio órgão responsável pelos arquivos, alguém que assinou a liberação do documento, sumiu do sistema por 2 anos. Não morreu, não fugiu, só foi realocado, aparentemente, para um projeto interno sem nome, função ou supervisão pública. Reapareceu depois, promovido, mas com outro sobrenome. Sim, ele trocou de nome, legalmente, e nunca mais comentou sobre documentos nem mesmo em off. Quando perguntado numa entrevista informal sobre sua atuação em arquivos sensíveis, respondeu apenas: certas páginas a gente vira, outras a gente enterra. É isso. Não há necessidade de repressão brutal quando o próprio sistema sabe como engolir seus curiosos. Não com dentes, mas com silêncio. O risco no papel é só a superfície. O risco real é o que acontece com quem tenta desriscar. E talvez seja exatamente essa a mensagem. O apagamento não é só do conteúdo. É da curiosidade, da pergunta, da tentativa. Porque o que estava escrito ali pode ser irrelevante. Mas o que aconteceu com quem tentou ler, isso sim, é impossível de apagar. Tem um momento em toda boa história de apagamento em que a pergunta deixa de ser o que estava escrito e passa a ser por que ninguém quer que a gente saiba. E, nesse caso, a resposta é tão silenciosa quanto o próprio risco no dando papel. Porque o medo aqui não é de leitura, é do que a leitura ativa. Porque veja, esse documento poderia muito bem ser um erro comum, uma operação embaraçosa, uma atrapalhada militar escondida por vergonha ou protocolo. Mas não é isso que dá a ele esse cheiro de arquivo podre recém-tirado do forno. É o fato de que ninguém quer que a frase apareça, e todo mundo age como se a simples decodificação pudesse acionar alguma coisa. E aí entra a teoria mais incômoda de todas. E se o que estava escrito ali não era segredo, mas consequência? E se aquela linha apagada foi só o primeiro registro de uma coisa que ainda não terminou?
um tipo de memória radioativa que ninguém quer mais ativar, porque o comportamento ao redor do documento sugere exatamente isso: que há um terror que não vem do conteúdo, mas da lembrança dele. Vários analistas chamam isso de efeito cápsula. É quando uma informação é tratada não como dado, mas como artefato, algo que você não lê. Manuseia com cautela. O tipo de coisa que, se revelada, obriga reações em cadeia. Protocolos, comunicações, rastros, exposição. Uma linha que, ao ser desocultada, liga pessoas a decisões, lugares a eventos, verdades a cadáveres burocráticos que nunca deveriam ver a luz. E se você acha que isso soa dramático, lembre-se, esse não foi o único documento com esse tratamento. Em pelo menos 7 outros arquivos públicos de transição pós-soviética, há seções com o mesmo tipo de apagamento com consentimento. Uma linha riscada manualmente em todas as versões, sem explicação. E, sempre, invariavelmente, uma ausência total de tentativa oficial de correção. Eles não tentam justificar, não alegam erro, só riscam e seguem, como se aquilo estivesse fora do contrato. O mais desconcertante? Vários desses documentos parecem descrever eventos banais. Um transporte de equipamento, uma inspeção em usina, um relatório técnico de acesso à área isolada. Mas todos têm uma linha crítica, onde a narrativa quebra, onde a frase é sugada para um buraco negro de caneta preta. E ninguém, nem os autores, nem os responsáveis pelos arquivos, jamais tentaram restaurar. Porque não se trata mais de preservar o documento. Se trata de preservar o mundo no qual ele pode continuar existindo sem causar um colapso de perguntas. E aí vem o ponto final, onde a coisa fica menos protocolar e mais existencial. Existe um medo coletivo de que ler demais estrague alguma coisa. Uma ilusão, um equilíbrio, uma narrativa cuidadosamente construída. Como se certas informações fossem sísmicas, pequenas no papel, tectônicas na realidade. Não porque são reveladoras, mas porque desencaixam, derrubam, abrem espaço para perguntas que não têm resposta aceitável. Isso explica por que tantas tentativas de decifrar o risco são sabotadas, não com violência, mas com aquela elegância discreta de quem apenas desliga o servidor, ou perde o backup, ou, mais eficaz ainda, te coloca para trabalhar num departamento diferente, longe de impressoras, microfilmes e perguntas. Aliás, há uma curiosidade final que poucos notam. O código do documento 417B nunca mais foi usado, nem reutilizado em 1905, arquivos subsequentes. Foi aposentado, enterrado. Não há 417C. Não há menção à série. O número, assim como a linha que ele guarda, virou um silêncio institucionalizado. E é aí que você entende o papel da censura real. Ela não protege o conteúdo. Protege as estruturas, as fundações, os nomes nas portas que não podem ser trocados porque já estão gravados na pedra. Não se apaga uma frase. Apaga-se a capacidade das pessoas de lembrar que havia algo a ser lido ali. Então, no fim, talvez ninguém saiba o que foi riscado. Talvez nem importe. O que importa é que todo mundo, absolutamente todo mundo, age como se não devesse saber. E quando até a ignorância é cuidadosamente mantida,
É porque alguém entendeu que o verdadeiro perigo não está no que foi escrito, está no que acontece quando você lê. Se você chegou até aqui e ainda está com os olhos abertos, talvez tenha lido mais do que devia. Agora, se alguma coisa nesse vídeo te fez franzir a testa, ou sentir que alguém passou uma caneta preta na sua memória também, comenta. Vai que você lembra de algo que os outros esqueceram. E se quiser continuar cutucando coisas que claramente não querem ser desenterradas, bom, tem mais arquivos esperando por você. Mas lembra, depois que você lê, não dá para desler. E o próximo risco pode estar no seu nome.